Então, olá, quero agradecer a audiência desde já, de quem está nos assistindo, seja pelo YouTube, ou ouvindo em alguma plataforma, pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio. Estou aqui, eu sou a Simone Dutra, redatora-chefe do Jornal Timoneiro, e estou aqui com uma honra recebendo na redação, no estúdio AT Play, o Jornal Timoneiro, o jornal mais antigo em circulação de Canoas, 56 anos vai fazer agora em julho. Ninguém mais, ninguém menos do que Karen Santos, a vereadora mais votada de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. 15.702 votos. Garota, como é que você fez isso? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, primeiro, pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Dizer que para mim é um privilégio vir, debater aqui também em Canoas, porque a gente está querendo cada vez mais levar essa política que permitiu toda essa votação expressiva em Porto Alegre também para outros municípios, que a gente vê que é a necessidade da política. E aí é isso, uma política que foi pautada nas lutas dos trabalhadores. A gente sempre se vinculou muito nisso, assim, sabe? Nas greves, nas ocupações, nas retomadas, nos processos de sufoco mesmo que as pessoas estão vivendo, que eu acho que é ali que a política se faz importante, como é que a gente consegue auxiliar as pessoas a lutarem pelos seus direitos, assim. Então, o Coletivo Alicerce, ele vem com esse objetivo, a gente faz a opção de concorrer também às eleições, mas a gente não reduz a nossa política somente à disputa de mandato ou do parlamento, assim, pelo contrário, a gente olha, inclusive, para os limites daquele espaço para dar respostas aos problemas imediatos da população e os problemas históricos também de desemprego estrutural, de violência, de uma cidade que se desenvolve para os ricos, para os poderosos, e bairros como Restinga, Rubem Berta, Lomba do Pinheiro, os bairros mais populosos, seguem na míngua, assim, sabe? Então tem uma dinâmica, tem um debate que tem que ser feito, e isso eu acho que é a política, assim, que faz sentido para as pessoas, e que eu acho que permitiu a gente conseguir encantar, tantas pessoas, assim, que depositaram seus votos lá depois nas urnas, assim. Então, é uma construção do Coletivo Alicerce, que a gente cria esse coletivo em 2013, aquelas lutas contra a Copa do Mundo, contra as emoções, contra o aumento da passagem. Primeira vez que entro na Câmara de Vereadores, assim, de forma política, foi naquela ocupação, de 10 dias, contra a máfia do transporte coletivo, Porto Alegre estava há 30 anos sem licitação, e eu acho que é ali que a gente viu, assim, a necessidade de fazer uma discussão de cidade, e a importância de ter uma organização política que olhasse para aquela série de demandas que foi levantadas pelo povo brasileiro, Escola padrão FIFA, na época eu me lembro dos cartazes, Escola padrão FIFA, Hospital padrão FIFA, não é só por 20 centavos, pelo fim da polícia militar, chega de violência, era as pautas mais diversas, reforma política, e desde então a situação só piorou, Então a gente vê, assim, que tem uma angústia, uma revolta represada na população, que quer mudanças significativas, que quer melhoria na qualidade de vida, quer trabalhar menos, sabe? Quer ter mais tempo livre, quer ter salário digno, quer acessar tecnologia, sabe? Acessar cultura, acessar lazer. E o Brasil não se desenvolve, O Brasil se desenvolve para os que tem, Então, é esse debate, assim, que a gente quer fomentar nas pessoas, sabe? Não só ficar pensando a sua rua, minha rua, minha vida, ou a sua categoria, seu plano de carreira. Como é que a gente também exerce essa solidariedade das pessoas que vivem do próprio salário, sabe? Que as pessoas podem estar, às vezes, em diversas lutas distintas, mulheres, negros e negras, sindicatos, professores, mas se a gente não tiver uma solidariedade entre nós, porque todo mundo vive numa mesma cidade, numa mesma sociedade, paulatinamente a gente está sendo derrotado, sabe? Nas nossas greves, nas nossas lutas, assim, a gente não está conseguindo avançar, frente a essa onda aí, de retirada de direitos previdenciários, trabalhistas, humanitários, estão se questionando até se a Terra é redonda, e a gente não está conseguindo dar uma resposta, Então, acho que a política, para nós, ela vai ter muito vai estar tendo muito esse sentido, assim, sabe? Chamar as pessoas para compor, para ouvir, aprender com as pessoas o que elas têm da sabedoria do seu cotidiano, e ao mesmo tempo olhar, para a história do nosso povo, para a teoria da organização política, e falar que as pessoas têm a força, sabe? E que essa ideia de que só tem que participar na eleição tá levando o nosso país pro buraco, Então a gente tem que ter uma vida política mais ativa, sabe? E isso é ótimo, essa coisa da negação da política, que inventou foi as pessoas que já detêm o poder, que já estão lá. Mas que virou legal, virou ok. As pessoas dizendo assim, eu não gosto de política, eu não vou falar sobre política. Política não se discute, caraca. Tudo se discute, Então, a gente estava falando agora há pouco, em off, que
as eleições passadas, elas foram basicamente feitas através da internet, né? Desde as discussões, fake news, enfim. E aí, através dos seguidores, muita gente vai buscando dos seguidores ali, tu vai conseguindo ter uma ideia do teu público, né? Enfim, de quem, talvez o voto que tu vai conseguir. Tu me disse que o teu caso não foi nessa linha. Foi conversando com as pessoas. Tu acha que é isso que falta para essas populações que mais precisam dela, ou que se afastaram da política, ou que entendem ela como uma coisa muito rebuscada? Tu acha que foi isso que fez essa votação expressiva, assim, acontecer na tua vida? Acredito que sim. Tem todo o debate da exclusão digital, né? Que a pandemia desnudou, assim, um pouco dessa ideia de que todas as pessoas têm acesso a dados para conseguir acessar conteúdo, né? Boa parte da população acessa o WhatsApp e para transmitir, né, mensagens do seu núcleo ali de trabalho, de família, acabam muitas vezes não conseguindo acessar outras bolhas, outros nichos, assim, coisa que o Facebook e o Instagram muitas vezes te permite. E para nós, assim, como não é só a questão de tu enviar uma informação, mas tu conseguir trabalhar essa informação e principalmente se conectar com pessoas que possam vir também a construir, né, a organização política, né? A gente não quer somente o voto, né? A gente quer conhecer o território. Eu faço muita questão, e os companheiros do Coletivo Alicerce, né, de conhecer o território, de ver as demandas que estão colocadas de regularização fundiária, de falta de saneamento, a precarização da escola, e tentar, de certa forma, comprometer, né, criar um compromisso daquelas pessoas com a campanha do Povo que Batalha, né? Que é uma campanha permanente nossa por direitos, assim, né? Então, dentro do período eleitoral, nós usamos desse momento também para fazer política, também para fazer campanha. Mas a gente tem esse conceito dentro do coletivo, né, de campanha permanente, esse diálogo constante com o povo, porque a grande mídia, ela acessa as pessoas, né, diariamente pela TV, pelo rádio, pelo jornal, né? E a gente entende que nós, assim, que não temos esses instrumentos ideológicos, como é que a gente contribui para a formação política das pessoas? Então, elaborar um jornal, elaborar um panfleto, ter um balanço e conversar com as pessoas para te ajudar a pegar esse que muitas vezes não passa no radar dessa grande mídia, né? Um problema lá do bairro que está acontecendo, mas que expressa um pouco dessa crise humanitária, civilizatória que a gente tá debatendo. Então, para nós, assim, tá conectado com o real, né? O virtual não substitui o trabalho real, né? O trabalho real, ele tem que ser expresso nas nossas redes, nas nossas mídias. A gente está tentando avançar nisso dentro de uma perspectiva, mas muitas vezes as pessoas acham que estão sendo pautados, né, pelo TikTok, pela música do momento, pelo vídeo do momento, né, e é muito fácil tu ficar só reproduzindo esses padrões e acessando milhares de pessoas e ganhando milhares de likes, mas isso fortalece uma concepção que não está sendo elaborada por nós, sabe, de uma forma crítica, consequente, intencional, e é um pouco disso, assim, que é o nosso receio de se relacionar um pouco com essas plataformas, né, como a gente se relaciona. Então, é um exercício do coletivo, e é coletivo mesmo, assim, de como é que a gente usa esse espaço, né, sem abrir mão do trabalho real, porque o trabalho real dá mais trabalho. É mais custoso financeiramente, demanda pessoas, né, demanda um compromisso das pessoas acordarem 4 horas para estar 5 horas, dando um bom dia para as pessoas na parada, né, e esse exercício, essa formação de militante, esse perfil, né, do tribuno do povo, que a gente diz, né, que é um conceito lá do Lenin, de agitação, de propaganda, né? Ele colocava muito sobre essa questão, né? Que aquela pessoa que consegue expressar os problemas da população. Isso não é o parlamentar, né? Isso são as pessoas que estão elaborando e exercitando a entrega do panfleto. Às vezes a gente fala sobre transporte, a gente fala sobre falta de perspectiva para a juventude, às vezes a gente denuncia alguma questão mais pontual que está acontecendo, às vezes a gente vai para a pauta geral fora Bolsonaro. A gente está testando, assim, sabe, a nossa forma de se comunicar com o nosso povo. Panfleto curto, poucas palavras, né? Porque a gente sabe que as pessoas não leem, a gente sabe da realidade de analfabetismo funcional, as pessoas leem e não entendem. Então, muitas vezes a galera pega o panfleto, lê, volta para perguntar, tá, mas o que isso daqui? Vai ter greve geral mesmo? Vai parar tudo? Sabe? E realmente, isso daqui que vocês estão falando é assim, é assado, não é bem assim? Então, para nós, ali é um espaço muito rico, assim, sabe? E é algo que na internet não permite. As pessoas vêm na internet muitas vezes para te responder dentro daquele marco, né, da lacração, dentro daquele marco de desconstrução
de cancelamento, sabe? Inclusive deseduca as pessoas a fazer esse debate, né, dialético mesmo, né, de que a gente quer aprofundar, né, em última instância a gente quer que as pessoas vejam os problemas e a fundamentação dos problemas, assim, não estar ou não com a razão, entendeu? Usar um argumento para lacrar, sabe? Acho que às vezes elas estão um pouco contaminadas. E tu nunca sabe quando tá falando com um robô, né? Quem é que chega atrás, né? Conversando contigo, né? Às vezes tu tá lá discutindo e tu vê que, uma figurinha que vai em vários perfis para tentar dizer que não é bem assim, né? E não tem compromisso nenhum. E também não muda nada e não constrói, né? Exato. Só ali, né? E tu te consome um tempo, né? Um tempo de vida, a gente só tem 24 horas, né? Mas, cara, tu veio aqui pra trazer uma novidade, né? Tu vai tentar um voo mais alto aí. A gente tá pré-candidato a deputado estadual. A gente tá com diversas candidaturas do coletivo, né? Estamos com a Fernanda Miranda também, que é a vereadora mais votada de Pelotas, que faz parte do coletivo Alicerces, também candidata a pré-candidata estadual. Estamos com Vinícius de Santa Maria, presidente do diretório do PSOL, pré-candidata a deputado federal. Estamos com Rupental, que é um ambientalista, gente finíssima de Osório, que também está pré-candidata federal. Guaíba, que é professor, tem um professor lá que é colega nosso também de estado, também do coletivo, Bruno, que também está pré-candidato a federal. Então, assim, para nós a campanha, além de construir as figuras públicas, né, porque em cada cidade é importante as pessoas terem referências e infelizmente, as eleições é muito isso, né? O indivíduo, né? Então, a gente está buscando construir figuras públicas, assim como a Karen foi construída, né? E, ao mesmo tempo, expandir. Então, tem várias candidaturas nossas que, não tem potencial de eleger. Cara, não é isso, sabe? A nossa ideia é justamente construir o coletivo, a organização política nesses espaços, porque a gente sabe que faz a diferença. Né, aqui em Canoas, né, eu vim participar de uma luta, né, as terceirizadas nos chamaram, da empresa que faliu, né, que declarou falência e não pagou os direitos trabalhistas, a GAMP, e era lactantes e grávidas, né, que ficaram naquele interstício ali da empresa transferir, a justiça transfere as responsabilidades trabalhistas para o município, só que dentro desse intervalo não pagou as licenças maternidades. E é isso, nos chamaram porque a gente tem uma experiência de luta contra a terceirização lá no município de Porto Alegre. Chegamos aqui, ficamos na frente da prefeitura, a gente, né, o básico, o mínimo, que receba uma comissão de trabalhadoras para que se busque uma mediação para essa questão política e jurídica de que elas trabalharam e elas tiveram essas licenças e elas merecem receber os seus direitos. E não desceram para nos receber. Isso eu achei um absurdo, entendeu? Eu achei um absurdo não ter nenhum vereador da cidade para dar um suporte para elas, sabe? Para tensionar, porque eu acho que o nosso papel do vereador não é só ficar criando lei, mas é principalmente fiscalizar os contratos, né? Porque é ali que dá boa parte dessas violações de direitos ou de má utilização dos recursos públicos, e não tinha ninguém ali para dar esse suporte. O sindicato, muito com essa política de ficar batendo boca com a guarda municipal, que também são trabalhadores, estão fazendo o seu trabalho, né? E nós estamos ali protestando, então não é eles os nossos inimigos, assim, sabe? Então, a saída de fazer o protesto, de fechar ali a principal na frente da prefeitura, que é uma coisa que a gente vem aprendendo, né? Como é que a gente chama atenção, a gente disputa a opinião pública, porque tu tranca uma rua, vem a grande mídia, tu cria um transtorno na cidade, muitas vezes só assim a gente consegue ser ouvido. E batata, assim, sabe? A gente ficou uma meia hora trancando o trânsito, com conflitos, óbvio, porque as pessoas que estão ali no trânsito, né, elas também têm seus problemas, né, mas, poxa, sabe, eram boa parte mulheres grávidas da área da saúde, que na pandemia arriscaram suas vidas para garantir a vida da coletividade, estão sem pagar. Canoas está envolvida em vários casos de corrupção, e as pessoas, enfim, alguns cidadãos ali que ficaram de cara, porque a gente estava protestando, né? Eu falei, olha, sabe, então, é isso, desenvolver essa consciência de solidariedade das pessoas, né? Poxa, tu vai perder um dia do teu trabalho, elas estão há 30 dias que elas trabalharam e como se fosse um trabalho perdido, sem receber, né? Então, também fizemos esse diálogo com as pessoas que estavam ali, algumas a favor, algumas contras, e é do jogo, né? Nem sempre a gente vai conseguir convencer todo mundo num protesto, mas eu acho que deu exemplo, sabe, de que a partir dali a gente foi recebida, porque talvez a pior coisa para nós era ter ficado 5 horas na frente da prefeitura, gritando, brigando, as mulheres com as crianças nos colos, sem ter uma resposta, sabe? Porque é assim que eles fazem com a gente, eles nos ganham no cansaço, né? Não vamos responder essas mulheres aí, daqui a pouco elas vão para casa. Eu acho interessante que tu fala do ponto de vista sempre do manifestante
muito pouco do parlamentar, do político. Sim, Acho porque, que tem por exemplo, boa saída parte do disso, né? pessoal às vezes está do lado de lá, fazendo a manutenção do sistema que está apodrecido, sabe? Então, tu perceber que tem falhas, perceber os limites do parlamento para esse tipo de situação, né? É isso. Antes de estar parlamentar, eu sou uma militante, né? E eu só sou parlamentar por causa que a gente tem esse perfil, assim, de não querer só entrar para aquele espaço ali das negociatas para fazer a manutenção de mandato, assim. A gente quer assessorar as pessoas, sabe? A lutar pelos seus direitos. Sky, Buscar atalhos, sabe? Pra gente não sofrer tanto. durante a tua trajetória, longa parte dela, tu foste uma crítica aos governos comandados pelo PT. Sim. Não sei atual cenário agora, tá? A nível nacional. Sobre as alianças do PSOL. Como é que tu vê isso e o que isso pode afetar na tua plataforma de campanha? Vamos fazer campanha pro 13, né? A gente fez a disputa interna no partido, levamos até ao Congresso a necessidade da gente ter uma candidatura própria para fazer essa discussão que eu tô fazendo aqui com vocês, de um ponto de vista do protagonismo das pessoas, né, da classe trabalhadora nas lutas. Vai ter que ter greve, vai ter que ter mobilização. O próprio Lula falou para nós que não vai governar por decreto, tipo assim, mandou a base petista, olha, vocês vão militar, entendeu? E os parlamentares parem de ficar batendo boca com bolsonarista. A gente teve uma reunião com o nosso pré-candidato à presidência no hotel... Ai, qual é o nome daquele hotel? No Plaza, ali em Porto Alegre, né? Ele recebeu vários setores do movimento social, recebeu a bancada negra, recebeu os parlamentares de todos os partidos que estão compondo essa base. E uma das coisas que me chamou muita atenção no discurso foi isso, assim, sabe? Que ele não vai governar por medida provisória. Achei interessante isso, de um ponto de vista de com quem ele está se aliando, né? Porque tu se aliar com o que tem, né... para garantir a governabilidade, mostra também para a classe trabalhadora que a gente vai ter que estar muito crítico a essa plataforma que está sendo construída pelo Aloysio Mercadante, uma plataforma virtual, e aí todo esse debate que eu coloquei das redes sociais para as pessoas contribuírem. Então a gente tem diversas críticas assim a essa plataforma, ao programa que não aprofunda os debates, a forma com que a militância se encanta novamente, como se fosse um salvador que fosse colocar o Brasil nos eixos, sabe? Ao mesmo tempo, a gente enxerga o Bolsonaro e o bolsonarismo enquanto um problema real de intervenção direta nos nossos trabalhos de base, né? A gente vê a intervenção desse segmento na Mário Quintana, no Quilombo dos Machado, no Rincão, na Restinga. A gente se defronta com esse setor dentro da Câmara de Vereadores, com projetos reacionários de capelania dentro da escola, ao invés de psicólogo e assistente social. A gente se defronta quando eles querem impedir a linguagem neutra, que é algo que a própria população vem se usando, vem se refletindo. Quando eles querem impedir políticas que permitam, sabe, o povo se enxergar na sua diversidade, na sua pluralidade, nas suas diferenças. E que bom que a gente é diferente, que a gente não é tudo igual, que a gente não pensa tudo igual. Então, a gente vê esse setor atuando e ganhando muita força. E aí, tanto ideologicamente quanto militarmente, né, o próprio debate das milícias, Rio de Janeiro, São Paulo, a relação com as polícias militares, né, esse segmento, né, que planta o ódio, os grupos fascistas, né, nazistas, as células que nós temos aqui, principalmente do lado sul do mapa, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que também se empoderaram, né, com esses discursos de ódio, essas sucessivas tentativas do Bolsonaro em destituir essa democracia que nós temos, que é uma democracia toda falhada, mas ao mesmo tempo te permite eu vir aqui debater isso contigo, né? Em outros regimes nós não conseguiríamos estar fazendo esse tipo de conversa, alertando as pessoas sobre esse tipo de assunto, né? E avançou, né? Avançou com o agronegócio em cima da Amazônia, né? Poluiu o rio, liberou agrotóxico, invadiu terra indígena, terra quilombola. Agora, recentemente, né, assassinaram um indigenista e um jornalista, também muito nessa perspectiva de uma disputa do nosso território, para uma perspectiva de um agronegócio que não tem compromisso ambiental nenhum, né? E Brasil, que basicamente o nosso PIB vem do agronegócio. Isso é um debate de estrutura, né? Nos serviços, né? Nas cidades. Promoveu a destituição, né, carteira verde e amarela. Então, para nós também, Bolsonaro ele é um problema de regime, de democracia, de violência e de um ajuste com
de uma forma muito acelerada, assim, sabe? Não que não vai ter problema, vai ter muito problema. E a gente queria muito ter a nossa candidatura própria para mostrar os limites, sabe, desse programa do PT, que é simplesmente vota em mim que o Brasil vai ser feliz de novo. Não vai ser feliz, sabe? A gente vive uma crise muito profunda. Não te parece que aquele mesmo movimento que tirou o movimento antipetista que elegeu o Bolsonaro, porque, não, mas é o que tem de melhor, não pode estar se repetindo agora, só que... Isso, as avessas, sabe? A gente quer debater profundamente os problemas do país. E isso é uma campanha politizada. A gente quer politizar o nosso povo. A gente está falando muito sobre fake news. A gente falou muito desses setores, assim, reacionários, né? Que voltaram com teorias que a ciência já superou em relação à vacina, em relação, inclusive, da Terra ser, né, plana. Então, a gente tem que politizar o debate, né? Então, precisamos de uma campanha que cumpra esse papel. Né? Nós vamos fazer campanha pra caramba, sabe? A gente vai usar toda a estrutura que vai vir dos recursos do fundo partidário para contribuir com a formação política do nosso povo. Isso a gente não aprende na escola, isso a gente não aprende no local de trabalho, não aprende na universidade, assim, sabe? Então é uma forma também da esquerda contribuir, né, para esse... E a única forma que a gente tem de virar o jogo, de fato, é com protagonismo popular, sabe? Não é nas negociatas do parlamento. Boa parte das votações, antes de começar, a gente já sabe que vai ser aprovado. Não tem... É um ar de democracia, de debate, mas, na verdade, a gente sabe, né, o que vai acontecer, sabe? E as pessoas se iludem. Nosso papel não é iludir, é ser honesto. Olha, é assim que acontece a política dentro dessas instituições, né? E que política a gente quer construir? Na associação, no sindicato, no DCE, no terreiro, na escola de samba, no bar, né? Porque é ali que a gente realmente pode colocar a mão na massa e desde fazer pelas próprias mãos, e o povo faz isso horrores, não tem casa, ocupa, não tem luz, faz gato, se organiza para fazer festa para as crianças, porque muitas vezes a assistência social não chega, né? O povo se organiza, historicamente sempre se organizou para ter um pouco mais de dignidade, um pouco mais de respeito, ter essa cultura valorizada. A gente nunca precisou do aval dessa elite racista, colonialista, que tem seus negócios aqui, mas se identifica mais com a Europa, com os Estados Unidos, que o próprio povo. Tem uma galera que teve a oportunidade da crise agora de meter o pé e meteu mesmo, sabe? Porque não tem uma identidade com essa, né, com esse projeto de nação que a gente precisa desenvolver, né? Então, olho muito esse perfil de política, de espaço de poder, que eu acho que a gente tem que tentar fortalecer nessa disputa, sabe? Não dizer que o poder está lá. O poder está aqui, né? A periferia é o centro. Como é que a gente faz esse exercício para as pessoas se verem como sujeito, não só como votante, sabe? Então, para nós... Que participe do processo todo, né? Isso. Uma democracia de fato, sabe? E nas instâncias hoje que estão colocadas... Pega pela própria jornada de trabalho. A pessoa trabalha 8 horas por dia, fica 2, 3 horas no transporte público, tem filho, tem conta, tá sufocado. Que espaço a pessoa tem para debater, né? Se o político não for lá no final de semana, né? Não for num contraturno, não fazer esse exercício de, sabe, de estar próximo lá para fazer esse processo junto. A militância tem que fazer isso, saca? Não dá para esperar que as pessoas venham, a gente vai ter que fazer esse exercício, porque a vida tá cruel, a vida tá difícil, as pessoas estão precisando de tudo. Campanha de solidariedade, sabe? Não deixar só na mão dessa filantropia. Aí a Coca, a Gerdau, a Dell, né, dão umas migalhas para as pessoas, ganham isenção de imposto pelo outro lado e fica por tudo bem, ficam como empresas, sabe, amigas da população, ao mesmo tempo que descascam seus funcionários, sabe? Então, é sobre isso, assim, sabe? Puxar para nós algumas responsabilidades. O PT da década de 80 era assim, né? Era assim. E abriu mão para fazer manutenção de mandato, abriu mão para fazer manutenção de um projeto de país, né? Que se desenvolveu se subdesenvolvendo, sendo colônia, né? Os irmãos Joesley, da JBS, do setor do frigorífico, setor do agronegócio. O Lula mesmo falou, a gente te perdoou... A gente foi quem mais perdoou as dívidas do agronegócio. Não é esse o debate que eu quero fazer com os caras, entendeu? Quero que o agronegócio, eu quero reforma agrária, entendeu? Não vou disputar com o bolsonarismo dizendo que a gente deu muito mais benefícios para um setor que está destruindo o nosso território, saca? Então a gente vai ter que, enquanto pessoal, fazer uma campanha. A gente quer contribuir com uma campanha politizada. A gente não quer ficar só dizendo pai tá on, porque isso daí, ou vamos comer 3 vezes ao dia. Não é a política de pão e circo, saca? Falando nas tuas ações em Porto Alegre,
a Bancada Negra, ela criou recentemente um projeto que tem a ver com combate à violência política. Combate à violência política. Me explica como é que funciona. Uma das coisas que a gente mais passou ali enquanto Bancada Negra foi assédio e foi ameaças, né? Então, né, eu, Matheus, a Day, a Laura, a Bruninha, né, a gente passou mais, às vezes, acho que na delegacia de combate à intolerância do que fazendo o nosso trabalho, assim. De certa forma, a direita da cidade nos enquadrou. Eu faço esse debate crítico, assim, né, porque, poxa, o que mais deu visibilidade na nossa experiência ali da Câmara, muitas vezes não está sendo a nossa pauta, sabe? De debater que é a cidade mais racista do Brasil, mais segregada, que a gente precisa avançar numa política de transporte. A gente fica só respondendo à violência, né? E é o que a mídia, a grande mídia, gosta, né? De certa forma, dá uma visibilidade tremenda para isso. E tem que dar, porque realmente a gente está correndo risco. E o comitê, ele vem muito desse debate, né? Não é só nós aqui, né? Beni Brioli, Niterói também sofrendo ameaça. A nossa deputada Nadir Jesus sofreu também situações de ameaça. Pessoal como um todo, o PT como um todo, né? Muitas candidaturas de mulheres, de trans, de negros e negras. Então, é um perfil que, de certa forma, entra nas últimas eleições, né? De forma mais organizada, muito como uma resposta também a essa polarização. E que o lado de lá também se organiza para tentar nos deslegitimar. Então, um pouco do debate do comitê foi esse, assim, sabe? Como é que a gente desenvolve inteligência, como é que a gente coloca isso enquanto um fenômeno novo, né? Porque é isso, é novo e não é. O Brasil é o país que mais permite a morte de defensores de direitos humanos. A gente tem uma polícia militarizada que é uma das que mais mata e mais morre do mundo. O Brasil é um país extremamente violento, né? E a violência contra parlamentares também se deu, assim, em outros momentos. A gente passou por 2 ditaduras, né? Então, a nossa democracia é muito recente e sempre foi muito atravessada, assim, por esses fechamentos de regime. Só que essa violência racial, essa violência de gênero, essa violência que reflete, assim, de forma explícita, algo que antigamente eles, né, os políticos, as pessoas usavam no seu privado, né? Muito essa resposta do bolsonarismo, né, à nossa existência dentro desses espaços, assim. O comitê foi um momento da gente fazer essa reflexão, a gente fez um documento, entregamos, inclusive, para o Lula, né, quando ele veio aqui fazer o lançamento da pré-candidatura, né, entregamos, colocamos isso é um problema real, não dá para só demandar do Estado, né, isso é um debate muito que a gente faz, né, ali dentro do mandato, não dá só para demandar do Estado a nossa proteção, os partidos têm que pensar a nossa proteção, porque muitas vezes o próprio Estado, olha o assassinato da Marielle, né, 4 anos e a gente segue se questionando quem matou, quem mandou matar, cara, né, se demandar do Estado, esse Estado que a gente estava dizendo, né, que é um Estado de representações da economia, né, das cidades, dos estados, do país, desses grandes setores que a gente, né, em última instância, combate, né, a gente quer combater o privilégio desses grandes setores. Esses grandes setores, eles se organizam para ter seus candidatos, para ocupar essas cadeiras dentro do parlamento. Então, ele não é um espaço, assim, pacífico, né, ou um espaço que não reflete a luta de classes, né, a luta de classes está expressa ali dentro também. Talvez seja uma novidade, porque não existiam antes essas... ficava mais amenizada, matavam mais lideranças, assim, sem terra, matavam lideranças de bairro, né, agora tá incomodou a presença de negros ali dentro? De negros que se colocam sobre esse ponto de vista, sabe, porque, por exemplo, eu pego muito exemplo ali do parlamento, né, a gente tem, acho que o parlamento mais feminino do Brasil, a gente tem 11 vereadoras mulheres, mas que também não incomodam no sentido não incomodam o conservadorismo. Pelo contrário, reforçam o conservadorismo. Assim. Então, não querem avançar na discussão dos direitos sexuais, dos direitos abortivos, dos direitos trabalhistas, né? Da necessidade que a gente tem de creche, porque sem creche a mulher não trabalha, sem trabalho a mulher não rompe o ciclo de violência. Não querem avançar na discussão de que a gente tem que educar os meninos de que as meninas não são propriedades deles, né? Isso é uma educação de gênero que tem que começar da base. Nem tudo pode vir da família, né? A gente tem muitas estatísticas que colocam que boa parte dos violadores, né, dos abusadores, são de dentro do círculo familiar das mulheres. Então, não dá para deixar a educação vem de casa, cara.
A deseducação, às vezes, vem de casa. A gente tem que diagnosticar isso e ter instância, sabe? O Estado tem que intervir. O Estado intervém em tanta coisa na nossa vida, né? Então, sabe, em determinadas outras questões, assim, não, aí o Estado não intervém. Cara, sabe, eu acho que pelo contrário, assim, sabe? Como é que a gente tem um olhar para esses problemas e enxerga enquanto um problema nosso, não um problema dela e eles vão resolver isso no seu núcleo, né? Então, tem várias questões, assim, que elas não avançam. E são mulheres. Entendeu? Assim como a gente teve negros em outros momentos que também não cumpriam, assim, esse papel de debater o racismo estrutural, né? Muitas vezes estavam ali, e eu não critico, porque às vezes é uma questão de sobrevivência, né? Num espaço hostil, num espaço racista, e que muitas vezes tu tem que dançar conforme a música. Então, a gente ter entrado como uma bancada também nos ajudou nisso, assim, sabe? Na verdade, assim, talvez existiam outros negros ali, mas eles não compravam essa briga. Então, o racismo ficava velado. Ou por não se incomodar, ou por inconsciência. Não é tanto a presença do negro, e sim ele enfrentando o racismo. Exato, vai enfrentar, tu toma 4 tiros na cabeça, como aconteceu com a Marielle, falando das milícias lá no Rio de Janeiro, saca? Não é fácil pra nós, assim, também estar nesses lugares, sozinhos, muitas vezes sem apoio do partido, sabe? Entrou porque tu realmente tem um trabalho na tua comunidade e as pessoas votaram em ti. E às vezes uma pessoa não quis dentro da própria estrutura do partido, né? Que tem, óbvio, como todos os partidos têm os caciques, assim. Então, quando a gente vem trazendo essa necessidade de ter cota para mulheres, cota para negros, entendeu? Que a gente quer mudar a cara da política, que a gente quer mais representatividade, é também importante, né? Mas ao mesmo tempo não é tudo, porque como tudo na vida, isso pode ser capturado, né, por quem tem grana para fazer o que quiser, entendeu? Então muitas vezes tu pega uma pessoa lá para representar todas essas bandeiras, né, mas que não tem um compromisso de uma luta real ou uma relação com os movimentos, né? Porque em última instância tu não fala as coisas que tu pensa, tu fala as coisas que tu elabora junto, né, com o movimento, com as leituras, com o debate técnico. Tu tem instâncias na tua vida com quem tu debate política para levar para aquele espaço, né? E às vezes essas pessoas fazem a opção de se afastar de determinados segmentos e se aproximar de outros, assim, sabe? E aí quando vê tu tá defendendo coisa que nem fazia parte da tua plataforma, ou nem foi aquilo que as pessoas votaram, e as pessoas se decepcionam, porque o fulano veio aqui do bairro, né? Tem um lá que era isso, assim, veio aqui do bairro, pegou o voto do rodoviário e depois votou pelo fim do cobrador. Isso aconteceu muito. Muita gente se decepcionou, porque foi uma pauta assim, poxa, como é que tu vai demitir 3.000 pessoas no meio de uma pandemia, sabe? Extinguir esse cargo para colocar a maquininha. Isso aconteceu também com os paquímetros, quando tiraram os paquímetros e tiraram os guardadores e colocaram as maquininhas. Então tá vindo muita coisa assim que tá distinguindo categorias. E Porto Alegre não tá pensando política de emprego, não tá tendo concurso, não tá tendo nada para incentivar. Então a população em situação de rua aumentou, são famílias inteiras morando na rua. Tem consequências, sabe? Essa política que vem sendo implementada pelo Marquesan, pelo Melo, né? E as pessoas, de certa forma, se sentiram meio que frustradas, assim, sabe? Ali, acho que foi um grande baque, assim, sabe? Como é que o ônibus vai funcionar numa cidade que é capital, caótica, com Uber, com os aplicativos, com moto, com bike, com ciclovia, com van, com lotação, sem cobrador, mano. O motorista, ele tá sendo obrigado, chantageado, não vou dizer obrigado, mas tá sendo chantageado a assinar um contrato para fazer a dupla função. E ele vai ter que cobrar e dirigir. E a vida inteira a gente aprendeu que tu não pode conversar com o motorista. Verdade. Então tá tudo errado. Tem que contar ainda e dar o troco, né? Sim, cara, tá tudo errado, sabe? Porque não é todas as pessoas, como eu falei, né? Não é todas as pessoas que vão conseguir fazer a recarga lá no centro da cidade ou pelo aplicativo e ter o cartãozinho. Tem gente que vai chegar lá com dinheiro, sabe? E é isso, sabe? Tá Parece errado. Pequeno, né? Mas é para pensar. É Brasil, na dinâmica mano. De uma cidade, é muito importante. É Brasil. As tecnologias estão vindo para substituir força de trabalho. E a pandemia acelerou. Tu tira, eu falei o cobrador, eu falei do paquímetro, mas pega o atendente digital. Tu pega hoje, né? Tu pode ir no supermercado e tu pode fazer o pagamento pelo cartão de crédito, tu mesmo passar tuas mercadorias. Isso foi um projeto de lei que a gente conseguiu segurar na pandemia, que era desobrigar os supermercados, que tinham mais de 4 caixas, a ter a figura da caixa, né, que faz a passagem da mercadoria, o empacotador. Se a gente tirar a figura do empacotador, beleza, as pessoas podem empacotar a sua própria, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem que pensar que isso tem uma consequência no primeiro emprego de boa parte da juventude de Porto Alegre,
sabe? E depois não adianta reclamar que as pessoas estão indo pra biqueira, indo pro tráfico, sabe? Porque a gente tá tirando a oportunidade do primeiro emprego do jovem. Então, é isso, assim, sabe? Tá vindo aí tecnologias, internet das coisas, inteligência artificial, indústria 4.0. Isso tá impactando o nosso Brasil. O Brasil não produz Samsung, não produz tecnologia, não produz PlayStation, não produz Uber, não produz... A gente produz milho, soja, frango. Isso é um problema de estrutura que não permite empregos para absorver toda a nossa força de trabalho. Conversa com os aplicativos. Ah, eu trabalhava na Coca-Cola, né? Eu trabalhava numa empresa, eu tinha meu próprio negócio. Quem sobreviveu, porque a pandemia também limpou, assim, o mercado dos aplicativos, né? Porque boa parte deles estavam pagando aluguel de carro, financiamento. Então, onde é que essas pessoas estão trabalhando? Onde esses pais de família estão trabalhando, sabe? A Uber, eles pagam um salário de miséria para eles, não contribui 1 centavo para o município, sabe? Usa a nossa malha viária, disputa com os ônibus estão numa crise também pela competição dos aplicativos. Se todo mundo usar aplicativo, a cidade para. Então, tem que ter um projeto de mobilidade, tem que taxar esses aplicativos. Isso não tem que ser transferido para o motorista. São essas discussões de Brasil, sabe? A gente tinha que estar debatendo isso na campanha eleitoral. Não só o Vote em Mim, que eu vou lá e vou resolver por ti. Porque é difícil, são caminhos difíceis, sabe? Cada projeto de lei, cada iniciativa tem que ser muito bem pensada, porque tem consequências em várias áreas da vida, né? Não tem uma consequência local, tem desdobramentos globais. E é isso que a gente tem que refletir cada vez mais. A política vai sair do específico, porque a crise demanda isso, sabe? É uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, de representatividade. Ninguém acredita mais na política. É uma crise ambiental, é uma crise de valores, né? Tu valer mais o que tu tem do que tu é. Aí tu tem crise de depressão, aí tu tem crise de ansiedade. Aí Rio Grande do Sul é, né, o suprassumo de todas essas doenças emocionais. A pandemia acelerou isso, essa insegurança devida. Então, quando a gente diz, estamos vivendo crise, não é só a inflação que está correndo o nosso salário. É uma crise generalizada, né? De sentido, cara. De sentido, sabe? Desemprego. Viver pra pagar boleto. Os ricos estão mais ricos. Ou viver pra ficar olhando o feed e consumindo, sabe? Produto da Shopee, que é o trabalho de... Gastando o que não tem, né? E pra quem é de fora. Mulheres asiáticas super exploradas, vendendo produtos baratos pra países do tipo nosso, pra gente lacrar em posts na rede social. Eu vi esses dias que o Brasil é o país que mais tem influencer. Na categoria ali, a gente tem 500 mil influencers, cara. A gente, né? Olha só, é muito influencer. Então, tipo assim, tu é... Quanto emprego se gerou? Tu faz unha, tu põe cílios, tu é esteticista, mas tu é uma CEO. Tu coloca ali, eu sou uma CEO, eu sou uma influencer. Então, se criou uma ideia, assim, de empreendedorismo precário, de progresso individual dentro de uma linha muito ideológica. Cara, que é isso, o Brasil é o país dos influencers. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem comer 3 vezes ao dia, cara. Esse anacronismo que a gente tem que resolver, saca? Karen, assim, a gente tá assim... Coisa pra caramba, né? Não, vontade de ficar conversando contigo aqui por horas, porque realmente os problemas são inúmeros, né? E a busca pela solução, me parece que tu tá buscando, né? Incansavelmente. Pra quem é de Canoas e não conhece a Karen que fez educação física, tá com 33 anos, tá certo? Isso, idade de Cristo. Quem é a Karen? Apresenta para os canoenses. Ela aí. pergunta que eu sempre choro, né? Fazendo terapia. Mas quem é a Karen? Depois de tudo isso, mano. A Karen consegue dormir à noite? Karen dorme, agora dorme, né? Toma um remedinho lá de maracujá. Um floralzinho que a minha terapeuta me deu. Tô brincando. E eu acho que tem muito isso, assim, sabe? Antes de estar dentro da Câmara, essa questão da militância, assim, sempre organizou a minha vida, né, no sentido de dar um sentido, sabe? Eu sempre vi um sentido muito grande, assim, de participar dos debates, etc, etc. A política, ela te coloca numa rotação de reuniões com secretários de audiências públicas, de projetos de leis, e que muitas vezes te afasta disso que eu tô debatendo aqui, que faz muito sentido, e que muitas vezes lá tu tá debatendo uma vírgula, ou muitas vezes tá debatendo com pessoas que já estão convencidas, né? E tu vê que tu tá usando, não tá conseguindo ser produtivo, assim, sabe? Então, hoje eu tô fazendo muito esse exercício, assim, de tentar voltar com mais gana, assim, mais paixão para essa Karen, né? Que era a Karen antes da política parlamentar, que era a Karen militante e que conseguia flertar muito bem com todas as áreas da vida, né? Desde o espaço de lazer, da família, dos amigos,
sabe, sem precisar ter que responder enquanto uma parlamentar o tempo inteiro, né? Que isso daí é uma coisa também que é uma invenção cultural, as pessoas te cobram, mas eu acho que isso daí também é uma coisa que a gente tem que desconstruir, entendeu? Então eu vou no samba na terça-feira, na quarta-feira às vezes também. Eu consigo... Eu não tô andando de ônibus agora porque a gente foi, né, ameaçado de morte, então eu tô sendo, né, obrigada a só andar de aplicativo ou de motorista particular, mas também antes eu não abria mão de andar de ônibus, não abria mão de circular pela cidade. Eu não queria abrir mão desse modo de vida que é o que é a Karen, sabe? Infelizmente, havido algumas questões que eu tive que mudar nisso. Isso me deixou muito triste. Mas eu tô tentando retomar, né? Porque senão tu pira, entendeu? Aquele espaço lá é adoecedor. É dançar conforme a música e é uma música péssima, sabe? É mais ou menos isso, assim. Então, tu tem que estar lá muitas vezes... É isso, sabe? Ouvindo desaforo... Sabe? E na delegacia. Isso, indo na delegacia. Ou fazendo debate, que pra mim é mais frustrante é isso. Às vezes tu tá fazendo debates lá super importantes e tu olha pra trás, a galeria tá vazia, porque as pessoas estão tendo que tocar a sua vida, sabe? Então a gente tá muito perseguindo isso. Qual é o sentido? Onde é que é o foco? Porque é muito Porque fácil... a política mudou também, né? A maneira de fazer política mudou, então... Exato. Pra onde é que eu vou, né? Isso, agora tem até o trabalho virtual, de certa forma, me permite. Às vezes eu tô lá na Mapa e tô acompanhando a sessão pelo telefone, sabe? Hoje, por exemplo, hoje a gente vai ter uma sessão que é basicamente títulos, moções e nome de rua, sabe? O nome de rua nem passa por votação, mas é umas questões mais simbólicas, assim, sabe? Em Canoas passa. Passa? É lá, graças a Deus, de tanta rua que a gente tem. Tendo o abaixo-assinado da comunidade, né, e o vereador para encaminhar o projeto de lei. Inclusive, teve uma pessoa lá da Lajeado que pediu para colocar o nome de Beth Carvalho na rua. Opa! Ela pediu para mim, não, eu quero que tu encaminhe esse projeto de lei. Então, foi uma das poucas leis que eu consegui aprovar, porque eu não tive que pedir, por favor, governo, vote esse projeto. Beth Carvalho. Porque se precisasse, talvez nem isso eu tinha conseguido. Então, lá, graças a Deus, isso daí, coisas burocráticas, assim, nome de rua, pelo amor de Deus, entendeu? Não vamos ficar uma tarde debatendo. E aí tem critérios. Coisas bem urgentes, né, na cidade para debater. Total. Aí tem critérios corruptos, né? Pessoas que, né, foram condenadas por corrupção, não dá para dar nome. Entendeu? Torturadores, eu acho que não passou ainda, né? Torturadores poder ser... Porque a gente tem uma série de militares da ditadura, própria Castelo Branco, toda aquela discussão que teve, né, da Avenida Legalidade. Que, né, voltou a ser Castelo Branco, né? Voltou. Entendeu? Isso daí é uma coisa que eu acho que a gente tinha que avançar, sabe? Criar um regramento para evitar escravocratas, torturadores, sabe? Essas pessoas não têm que ser homenageadas, porque, querendo ou não, a história, né, as nossas estátuas públicas, as ruas, refletem um pouco dessa memória da cidade. E a memória que hoje a gente tem capacidade de criticar, né? Antigamente a história era contada por quem venceu a guerra, né? E hoje tem um ditado bem legal, né? Que é o dia que os leões passarem a contar a história da caça vai ser completamente diferente, assim. Não era bem assim o ditado, mas a ideia é essa. O importante é a mensagem por trás. Isso, a gente quer contar a nossa própria história em primeira pessoa, sabe? As pessoas que sofreram os massacres, as pessoas que foram desalojadas, as pessoas que não são importantes, sabe? Que não viraram nome de rua, mas que têm uma contribuição para a cidade, porque são as pessoas que trabalham, que pagam seus impostos, que carregam os pés nas costas e que são muitas vezes usadas por os que são nomes de rua, sabe? Como bucha de canhão, como aconteceu na negociação do Bento Gonçalves na Revolta Farroupilha, né? Bento Gonçalves negociou porongos com Caxias, né? E aí tem toda uma pesquisa do Jeremir Machado sobre isso. E é sobre isso, sabe? A gente não quer mais homenagear esse tipo de liderança, sabe? E é para essas pessoas que tu fala, e é por isso que tu tem essa votação expressiva. E eu te desejo boa sorte na tua caminhada. Boa sorte para nós. Do que tu quer, dos teus objetivos. E que seja bom para todo mundo. Obrigada, Karen, por ter vindo até aqui. Tamo junto, eu que agradeço. Achei bem legal. Boa sorte. Até mais. Agora vai botar a gente no preto e branco.